boa noite a todos. Peço tremendas milhões de desculpas por esse atraso, mas infelizmente há coisas que somente a internet e os computadores e tudo que vocês possam imaginar para fazer pela gente. Inclusive, eu vou ser obrigado agora a entrar no Facebook para compartilhar esse link, porque simplesmente o que houve foi um grande atraso por conta de uma coisa incrível. Estava tudo prontinho para a gente entrar e simplesmente o computador parou a internet. Então, na hora que eu conectei, simplesmente o negócio saiu do ar e quando eu resolvi fazer as coisas, simplesmente o negócio degringolou. Não consegui acessar rede nenhuma. E para completar, o Facebook tem uma coisa bem delicada. Se em 10 minutos não começa o raio do programa, simplesmente ele deleta a live. Então, agora eu vou tentar repassar esse link para as pessoas, para quem tiver já disponível para nos acompanhar, porque afinal é meio complicado ficar falando apenas para a gente mesmo. Então, a ideia é a gente conversar um pouco, a gente trazer algumas informações, que afinal hoje tem muita coisa para a gente conversar, e hoje a ideia é fazer algo mais propositivo, por conta das questões, assim, propositivo no sentido de trazer mais assuntos atuais do que fazer aquele longo passeio pela história que eu fiz da outra vez, e tentar também ser um pouco mais enxuto, porque afinal foi 1h30 de live às 10h30 da noite. Também peço uma outra desculpa, que eu estou falando de uma cama, tive um problema de saúde, mas estamos aqui. A gente sobrevive, supera tudo dentro das nossas possibilidades. E agora eu não consigo achar os grupos pelo celular, mas estamos tentando resolver as situações aqui da melhor maneira possível. Falta mais um grupo, para lembrar as pessoas desse problema aqui. Deixa eu ver quem mais eu esqueci de avisar. Falta aqui. Deixa eu ver quem é que falta avisar. Bom, mas enquanto isso, vamos conversando já, trazendo alguns outros pontos necessários para as nossas reflexões. E eu queria já começar falando um pouco sobre um ponto que eu acho extremamente polêmico, que é a questão da ameaça de morte ao padre Júlio Lancelotti, que certamente foi um dos pontos muito delicados mesmo. E isso, infelizmente, causou muito impacto para muitas pessoas, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com... Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de ameaça. E até porque é uma pessoa que trabalha pelo bem das pessoas. E não somente o trabalho dele incomoda, mas também a militância política, que talvez seja o mais difícil. E no caso do padre Júlio Lancelotti, a quem presto toda a solidariedade, sei que dificilmente essas palavras vão chegar até ele, mas, de qualquer forma, fica a admiração também pela garra. Afinal, aqui, por exemplo, na cidade onde eu nasci, que é Nova Iguaçu, nós tivemos também uma liderança muito interessante, que foi do Adriano Hipólito, que inclusive foi perseguido pelos militares durante aquele movimento, né, que é a ditadura, não é verdade? Inclusive a ponto não somente de explodirem eu esqueci o nome da espécie de castiçal, que onde se guardava a comunhão para as pessoas, como também explodir essa bomba dentro da catedral, como também deixaram nu, simplesmente num sequestro que foi feito como ameaça a todo o esclarecimento que ele procurava fazer junto à população daqui de Nova Iguaçu. E, curiosamente, a gente tem tido uma alternância de bispos progressistas e bispos retrógrados. A gente está vivendo agora um momento que a gente não sabe quem é o bispo. Eu, pelo menos, desconheço qual é a atuação política dele, mas, no geral, isso também a gente vê que é um ponto que precisa realmente do nosso amparo, do nosso apoio e da nossa orientação das possibilidades. Bom, eu vou chamar aqui agora alguns pontos que eu acho que são interessantes da questão do padre Júlio Lancelotti, que é a questão do tipo de trabalho que ele faz.
Me faz lembrar uma passagem que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é um dos pontos que eu acho que precisava ser mais bem estudado no nosso meio. Porque a gente também confunde muito caridade com assistência social. O trabalho que tanto ele faz, quanto outras pessoas religiosas também fazem, são basicamente trabalhos de assistência social. Não é demérito algum, mas a caridade vai muito além disso. E o trabalho do padre ele vai muito além, porque ele traz outro ponto muito específico que tem a ver com essa militância política e chamar a atenção sobre alguns pontos bastante importantes. Então, não tem um trecho dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que é os infortúnios ocultos. Vou trazer para cá, infelizmente por conta desse problema do computador, os negócios saíram tudo do lugar aqui. Então, logo no início, que talvez seja o único caso que Kardec conta uma história, está lá. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. E ele cuida basicamente de pessoas de rua. Que maior tragédia não há no mundo capitalista do que pessoas ficarem nas ruas, sem emprego, sem ter para onde ir? E ainda tem coisas mais delicadas também proporcionadas pelo mundo capitalista. Pessoas que têm emprego, mas não têm dinheiro de passagem para retornar aos lares, porque moram distantes. Então, muitas vezes, são obrigadas a dormir nas ruas. Então, a gente, e ainda mais agora nesse momento de pandemia, isso também acredito que tenha se agravado bastante, porque como as pessoas perderam emprego, muitas pessoas moram de aluguel, estão perdendo a oportunidade de permanecer em seus lares com as famílias. E aí o que acontece? São simplesmente enxotados dos seus lares e colocados em situações absolutamente aviltantes. Mas é parte do mundo capitalista e tem gente que se vangloria, talvez, disso. E aí continua o texto. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre o gravato sem se queixarem. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conversar com algum morador de rua ou que alguém já vivenciou momentos como esse, mas certamente talvez seja um dos casos mais humilhantes da nossa sociedade, porque um dos sonhos que muitas vezes, especialmente quem tem a vivência ou nasceu em berço de classe média ou algo semelhante, valoriza a questão da casa própria ou a questão de você, pelo menos, ter um lugar para morar, onde dormir, uma família para cuidar. Isso tudo são sonhos de classe média, de pessoas que têm um certo tipo de educação que eu chamaria até de burguesa, mas que podem ser colocadas até de famílias tradicionais ou outras coisas que infelizmente me fogem, porque realmente eu não tenho uma formação sociológica. Mas, de qualquer forma, a gente pode vislumbrar desses sonhos que muitas vezes são alimentados na nossa infância, na nossa adolescência. Somos todos talhados para esse tipo de situação. E o padre faz exatamente isso. Em vez de ele esperar que vão até a igreja, ele vai aos lugares trágicos. Ele procura essas pessoas e cuida delas. Esses infortúnios discretos e ocultos, continuando o Evangelho, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. E aí a gente fica naquela situação. Quantas pessoas nós ajudamos de maneira oculta? Seria ideal até que tudo ficasse oculto, porque essa é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor que nós devemos ter uns para com os outros. Mas a grande questão que eu acho que é delicada e que muitas vezes incomoda é o fato de muitas vezes, e isso é uma coisa muito delicada do meio espírita, e pegando, não vou nem citar nomes, porque alguns são muito evidentes, mas a gente tem uma certa dificuldade de lidar, pelo menos com uma ou outra pessoa que tem um trabalho social e se vangloria do trabalho social e se esconde por trás desse trabalho social para trazer opiniões ou conservadoras ou retrógradas. E nisso,
há esse uso do trabalho social para esconder ou proteger essa pessoa. Quando ela assume o trabalho social, ela assume perante a sociedade a questão da caridade. Se ela assume que é caridosa, ela fere justamente esse patamar. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Podemos dizer que ela já ganhou o mundo. Eu, pessoalmente, acredito que isso não desvaloriza 100% o trabalho de caridade que é feito. Ou, melhor dizendo, o trabalho de assistência social, porque, afinal, o trabalho de assistência social é emergencial, que é também o que o padre Júnior Lancelotti faz. Mas o que incomoda no padre Júnior Lancelotti, que levou a esse crime, e afinal a ameaça de morte é crime, mesmo que seja pelas redes sociais, que as pessoas se escondem por anonimatos e tudo mais, isso nada mais é do que uma tentativa de cercear a chamada liberdade de pensamento. E em Livro dos Espíritos, nós temos um patamar, na verdade, temos todo um patamar nas leis morais, capítulo 10º da Lei de Liberdade, quando trata da liberdade de consciência. Vou tomar liberdade, aproveitando o momento, para a gente conversar um pouco sobre essas questões. Fique à vontade também para colocar as suas opiniões, tá, pessoal? Não se sintam intimidados, muito pelo contrário, aqui é para a gente bater um papo, é para a gente também conversar, aqui é apenas um momento para a gente fazer uma análise de conjuntura, trazendo alguns assuntos pertinentes, afinal, a nossa sociedade precisa de reflexões e de mudanças. Então, nós temos o seguinte. Pergunta 336. Tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? E a resposta dos espíritos: não, assim como não o tem como referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as leis de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele, está apontando para cima, mas a verdade é simbólico, e o homem. Então, isso é um dos pontos que precisaria da nossa parte uma reflexão maior. Só que tem alguns pontos essenciais, porque as pessoas que querem a morte das outras também merecem aqui uma chamadinha de atenção para ser mais leve ou mais comedido naquilo que dizem os espíritos. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? E a resposta: constranger os homens a procederem em acordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Por isso que a gente ainda tem uma certa dificuldade de lidar com os conservadores. Eu não diria nem o pessoal da extrema-direita. O pessoal da extrema-direita é um outro patamar. É o pessoal que foi catado nas suas ignorâncias e trouxe a sua ignorância à tona. As pessoas conservadoras costumam ter um estudo, costumam ter suas ideias, costumam ter a sua maneira de pensar até relativamente bem embasadas, ainda que discordemos. Então, fazer uma pessoa dessa se tornar de esquerda, por exemplo, é tornar hipócrita. Da mesma forma que uma pessoa de esquerda se tornar assumir uma ideia de direita, é tornar hipócrita. E, no geral, é esse o caminho que costuma ser dado. Bem-vinda, Carla Pavão, paz e bem. Muita paz e bem para ti também, minha querida. E aí vamos conversando sobre esses pontos também. Então, essa questão da liberdade de consciência é parte. Tem coisas que eu costumo dizer que a própria divindade nos ajuda a mostrar caminhos, mas mesmo assim a gente também tem certa dificuldade de entender isso. Bem-vinda, Alessandra Araújo, paz e bem também, boa noite. Davi Almeida, paz e bem também, bem-vindas. E vamos continuando aqui depois de tanto atropelo. Quem quiser depois pode pegar desde o início, mas depois a gente coloca no YouTube também. Aí entra num ponto que eu acho que é muito importante para todos nós, exatamente pensando do outro lado, pessoal da extrema-direita. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Esse é um ponto fundamental. E não é à toa que nazismo e fascismo, por exemplo, pelo menos o nazismo a gente sabe que é proibido por lei, porque ele prevê a destruição de outras pessoas. Que é uma coisa, por exemplo, que a princípio não existe no comunismo, por exemplo, que estão querendo proibir agora. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem.
Então, a partir dessa visão de Livro dos Espíritos, a gente permite uma revisão, inclusive, do próprio capitalismo. Porque, afinal, ele pode não querer o seu aniquilamento físico, mas ele aniquila moralmente as pessoas, especialmente na situação de rua. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E esse momento a gente está tendo esse mal avassalador. Então, talvez o que falta muitas vezes às pessoas que apoiam a extrema-direita é essa situação de a gente parar, pensar e estudar. Está aqui, é claro como água. Aí o que é que acontece no geral? A extrema-direita se pauta num livro chamado Livro Negro do Comunismo. E esse livro é um livro bastante delicado no sentido de misturar alhos com bugalhos. Diversos especialistas já trouxeram isso. Inclusive, eles fizeram um livro que estabelece um contraponto com o Livro Negro do Comunismo, que seria o Livro Negro do Capitalismo. No final das contas, são dois livros que eu acho que mereceriam um estudo delicado, aprofundado e observando bem a proposta de cada um. Porque, na verdade, o ideal é a gente analisar bem em que pontos que nós temos áreas e lugares misturados e entender o que é sistema e o que é uma coisa pontual. Por exemplo, e o pessoal que está no governo agora se considera direita, mas, a bem da verdade, as práticas da direita nós já conhecemos há milhares de anos aqui no Brasil, para não dizer o mínimo. A gente coloca milhares, que apesar de ter menos de 1000 anos de portugueses no Brasil, a gente pega a história. Então, esse lado conservador a gente já conhece há bastante tempo. Não mudou muito. E quando a gente pega governos voltados para a questão popular, olhar para a população com um olhar de gente e não com um olhar de capacho, então a gente precisa realmente rever essas posições. Então, que acaba pedindo para curtir e compartilhar, gratidão, porque afinal vamos todos continuar. Então, a gente fica com uma necessidade até de entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, até para a gente contra-argumentar. Que o comunismo em si não mata ninguém. Mas, em compensação, o capitalismo, com essa desgraça que promove pelo mundo, ainda mais agora pós-pandemia, tem sido avassaladoramente assassino. Se for para pensar, então realmente a gente tem que acabar com o capitalismo e não com o comunismo, que precisaria, na verdade, ter um estudo aprofundado para a gente entender uma coisa e outra. O que falta, na verdade, é estudo, como sempre. E aí, voltando aqui para o Livro dos Espíritos. 839. Será repreensível aquele que escandalize por motivo de sua crença um outro que não pensa como ele? E a resposta: isso é faltar com a caridade, atentar contra a liberdade de pensamento. Quanto mais pedir a morte dessa pessoa, como fizeram, por exemplo, com Lula, com Dilma. Até hoje, por exemplo, eu não vejo manifestações pedindo, por exemplo, morte de Bolsonaro, nem de Temer, nem de Fernando Henrique Cardoso. Quem o faz uma posição pessoal, uma questão, às vezes, ou de um grito, ou baseado, às vezes, até de uma maneira irônica. Essa semana, inclusive, circularam imagens, não somente em relação ao Bolsonaro, como ao Trump e ao Putin, que teriam colocado as suas cabeças em espécie de formato, uma história, coisa até horrível, realmente. E nesse patamar, assim, pelo menos para mim, realmente causou um certo incômodo. Mas isso mostra que esse tipo de reação, como aconteceu no final da Segunda Guerra, por exemplo, com a morte de Mussolini da própria população da Itália, pode ser uma reação que possa vir a acontecer. É delicado, mas infelizmente é um dos pontos que a gente precisa realmente analisar. E aí é que entra, a gente respeita até certo ponto. É claro que a gente não vai sair brigando, nem empatando, nem debatendo na rede, no momento em que a gente não se sente à vontade de fazer isso. Mas, de qualquer forma, são pontos que a gente precisa realmente ter cuidado e pensar maneiras de como a gente vai abordar. Tanto que é por isso que assim, a ideia é estabelecer aqui um ponto de debate. Afinal, aqui não sou guru, não pretendo ser guru, ao contrário de outros que querem ser, mas a ideia é a gente tentar estabelecer, pensar maneiras, pensar estratégias, a gente conversar um pouco sobre isso e, é claro, trazer a doutrina, especialmente dentro do que Kardec nos legou, para a gente poder conversar um pouco melhor.
Aí a Alessandra nos trouxe essa colaboração, estamos vivendo a morte do Pantanal e da Amazônia, um ponto que já eu vou falar sobre um outro ponto, porque na semana passada eu comentei sobre isso. Hoje eu queria comentar sobre um outro ponto que eu acho que é extremamente necessário para a gente pensar também, e ter das possibilidades a gente também conversar com as pessoas do outro lado. Aqui a Carla também colocou esse show, que na verdade até no TikTok coloquei, passei também para o Instagram e para o YouTube também, para a gente falar um pouco sobre essa questão das queimadas. E aí tem a Alessandra, colocou mais um ponto aqui, infelizmente eu estou um negócio aqui na frente, vai. Tem aquela máscara que o fascismo a gente combate. Fascismo, nazismo, todos aqueles que simplesmente não querem a sobrevivência do outro. De certa forma, o liberalismo também, ou pelo menos o neoliberalismo, que está se implantando de uma maneira avassaladora, também nega a existência do outro. Não dá o direito ao contraditório. Eu chamava até, na época que eu tinha um fanzine chamado Turbilhão, de doutrina do pensamento único, DPU. Ela retornou com força total. E isso não apenas envolvendo o Brasil. A gente vê que está muito ligado a determinadas estratégias de governo, de poder, que estão se implantando e vão destruindo tudo ao redor. Inclusive a parte de recursos naturais, como a gente está vendo na Amazônia, no Pantanal. Continuando rapidinho. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E a resposta: podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. É por isso que essas crenças permaneceram quase 70 anos depois. Essas crenças permaneceram, então vamos lembrar, né? Nós somos reencarnacionistas, podemos dizer que muitos voltaram nessa leva. Muita gente fala que é a última chance. Na verdade, vai ter última chance até dizer chega. O problema é que alguma responsabilidade, alguma coisa falhou daquela época do final da Segunda Guerra para cá. O que intuitivamente me veio? Em vez de se combater nazismo e fascismo por meio de uma educação moral séria, combateu-se o comunismo. Se achava que era o inimigo mais fácil, o inimigo estava ali, na serpente, que nunca foi combatida adequadamente. Então, esse ponto mostra o quanto a gente ainda está necessitado de uma revisão de valores. Quem está aqui também, Marisa Eboli. Que alegria, estamos juntas. Bem-vinda, não conheço, mas é bom estar todos aqui para a gente conversar um pouco sobre os patamares. Kardec dá comenta o seguinte: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarreta em qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão em nada atira a crença de liberdade, que ela conserva integral. E é claro, se a outra quer a nossa morte, a nossa destruição, não há outro jeito. A gente tem que combater esse tipo de pensamento. O problema é que o outro lado tem o discurso prontinho na ponta da língua, dizendo que quem quer matar é o comunismo. E por mais que muitas vezes nós não sejamos comunistas, eles colocam tudo no mesmo patamar. Então, isso é o que torna a nossa luta um pouco mais árdua. Obrigado por lembrar, fiz o professor no Rio. Gratidão, cara, por lembrar dessas questões também. Então, continuando aqui. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E a resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai o exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão. Isso aqui é o mais difícil. Brandura e persuasão com o fascista, né? Do Passa Tiburi, que simplesmente abandonou um programa e que encontrou um fascista e preferiu abandonar. Então, é realmente uma luta. Mas vamos lá. Não dá força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaria convencer. Ou seja, não devemos ser fascistas com fascistas. A gente deve realmente ter uma outra maneira de agir. E é nesse ponto que a gente tenta abrir esse espaço para a gente conversar, pensar maneiras de a gente lidar com essa situação e
tentando, da nossa maneira, imitar o mestre também. Legal que ela está chamando Sônia, Valdemira, boa noite. Novamente, paz e bem, bem-vindos. E aí, continuando aqui na resposta dos espíritos. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Mais uma vez, a gente esbarra com essa missão de a gente tentar encontrar um caminho em que a gente consiga vencer o fascismo sem novamente terminar em sangue, suor e lágrimas, como no discurso que eu fiz aquele dia, aniversário de Sejus. E esse é um caminho que não temos resposta, a gente vai ter que construir juntos. Vencemos uma vez, vencemos pela força, vencemos. Mas agora a gente vai ter que realmente lutar o outro caminho, porque é uma nova chance que está sendo dada para a gente rever esse caminho com essas pessoas. Fechando, 842. Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indício se poderá reconhecer a que tem direito de se apresentar como tal? Ou seja, teríamos uma doutrina dominante? E aí a resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer? Isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua maior aplicação. Nós temos alguma doutrina que chegue nesse ponto? Nós somos espíritas, nós acreditamos que ela, com toda a sua aplicação, consegue tornar melhor o homem. Mas, na prática, ainda é um desafio para todos nós. Não somente da doutrina espírita, como outras doutrinas também. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. E eu acredito que todas elas têm esse patamar de ajudar a melhorar o homem. Porém, no nosso caso, como espíritas, nós temos essa missão de olhar para dentro da gente mesmo e olhar para o nosso grupo. Será que nós estamos conseguindo? Será que nós estamos superando as nossas dificuldades, mesmo que mínimas? E de que forma que isso influi na melhoria da sociedade, que também é a missão, e é por isso que nós estamos fazendo essa live, para pensar a justiça social. Voltando. Esse é o sinal porque reconheceria-se que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Esse é um patamar bem delicado que a gente tem que analisar, porque a doutrina espírita em si não quer separação. A gente vê que doutrinariamente não foi feita para nos separar. Muito pelo contrário, ela veio para unir. Porém, assim como aconteceu com os cristianismos no início do século, dos 2000 anos atrás, nós temos também essas dificuldades de união, porque cada um acaba criando um espiritismo à sua maneira. Então, essa união, até por isso que a gente está aqui nessa trincheira à esquerda, é uma coisa que vai ter que ser construída, ou reconstruída, ou finalmente construída em algum momento. Por agora, a gente não vê que vai ser possível, mas que é importantíssimo que a gente, juntos, consigamos superar essas barreiras, inclusive entre nós, já que entre nós mesmos, dentro da trincheira da esquerda, nós temos também essas dificuldades, às vezes, de relacionamento ou de alguns pontos que muitas vezes acabam incomodando. O cara também chamou a presença do Sérgio Aleixo, bem-vindo também. Eu tentei acompanhar essa live hoje, mas hoje eu não consegui direito. Depois eu vou ver com calma. Vi a live de quarta, ou seja, hoje depois eu vou ver a live de sexta. O cara também chegou a um ponto. O espiritismo com seu fundador, Kardec. Com certeza. E eu queria agora passar para um outro patamar, gente, já que esse assunto eu já falei bastante sobre ele. Eu gostaria de falar agora sobre queimadas na Amazônia, no Pantanal. Deixa eu só me levantar aqui por conta da posição em que, infelizmente, eu tenho que ficar hoje. Queimadas na Amazônia e no Pantanal. Fatos e versões. Eu acredito que talvez seja o caso mais aviltante que a gente esteja vivendo. E talvez o ponto mais delicado, eu não sei como o outro lado já viu isso, que foi o caso do avião
que pertence à sua malha, à sua, ou seja, pertence ao grupo da pertence, seja que é alguém ligado à presidência da República que estava no avião, foi até, ou estava em um desses estados, acho que é no Pantanal, não sei se é no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, e simplesmente não conseguiu decolar por conta da fumaça. Vazou na imprensa, na mídia tradicional, a mídia de esquerda também falou sobre isso, mas eu não sei se a mídia da extrema-direita, que distorce tudo que é possível e imaginável, transmitiu esse recado. E essa semana chegaram coisas mais absurdas ainda ao estilo do chamado Canon, que é a versão mais cruel, para dizer o mínimo, ou mais criativa, do estilo Steve Bannon. A ideia, a princípio, que chegou para mim, que assim, primeiro houve a negação do que estava acontecendo, a ponto de até brigar com o Leonardo DiCaprio. E a gente teve agora um outro ponto, que é dizer que quem está destruindo a Amazônia e o Pantanal é o PT, e que o MST, a partir da destruição, iria procurar assentamento nesses lugares de terra arrasada. É difícil até a gente tentar dizer o que a gente pode falar para uma pessoa que inventa uma barbaridade dessas. Tudo, e detalhe, né? Porque ano passado o problema era as ONGs. E o efeito da fala do ex-presidente, para falar, dizer o mínimo sobre a pessoa, foi devastador, não exatamente para as ONGs que estavam lá, mas envolveu principalmente todas as ONGs. Pelo menos muitas delas deixaram de receber financiamento por conta da fala da criatura. E a fala dessa pessoa acabou afetando tudo que a pessoa fala, acaba reverberando. E esse tipo de problema impacta de uma maneira sem tamanho. É difícil até a gente expressar, porque às vezes dá vontade de xingar tudo, às vezes. Porque a gente quer a floresta protegida, a gente quer que os povos originários tenham direito de cidade, já que a gente já os impede de ter essa vida pelo menos 520 anos de maneira adequada. E a gente ainda destrói pouco que ainda tem, a ponto de ter fumaças vistas por satélite, ou seja, não tem como fugir de uma realidade. E aí, em vez de tentar resolver, simplesmente, além de colocar a culpa em outras instâncias que, na verdade, não estão conectadas diretamente com o fato, simplesmente lava-se as mãos naquela famosa imagem de Pôncio Pilatos. Só que não vamos dizer nem que tipo de água que não tem lá. E aí, acabamos lembrando de um outro ponto. Quando a gente fala de fatos e versões, a gente não pode esquecer de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo inteiro chamado, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Inclusive, uma questão de a pessoa se colocar como Messias. Engraçado que é o seguinte, aqui, no item 8, agora vou colocar só alguns trechos, sem precisar colocar muita coisa, falava sobre isso. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. O mais interessante é quando fala das palavras melífluas, no geral, essa pessoa não tem palavra melíflua. Muito pelo contrário, chegam a ser grosseiros, inclusive utilizando a palavra do Cristo. Coitado. Mas, de qualquer forma, eles tendem o tempo todo a ter o monopólio da verdade. Mas tem outros pontos que eu queria comentar aqui. Deixa eu ver aqui, uma outra coisa que eu destaquei. Que a gente, às vezes, vem também com palavras que seriam provenientes de espíritos. E aí eu me lembro também que no mesmo capítulo tem os falsos profetas da cidade, que é um texto, inclusive, de Erasto. O primeiro texto é de Luís, que é o texto sobre os falsos profetas. Mas os falsos profetas da erradicidade é de Erasto. E eu vou preferir nem comentar muito sobre isso, porque merece uma lida de cada um de nós.
talvez o melhor capítulo para a gente falar sobre isso. E mereceria um estudo aprofundado dessas pessoas para entender o que é realmente. As pessoas que querem ter a posse da verdade, se colocam em praça pública para falar e estabelecer o que é o bem e o que é o mal. No mundo capitalista não tem bem e mal. O bem seria o bem de todos, mas do ponto de vista capitalista, o bem para eles é acúmulo de finanças, o acúmulo de verbas, o acúmulo de dinheiro. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de comida, de casa, de água, de tudo que nos garanta a subsistência e uma vida confortável dentro das possibilidades. O que se coloca não tem nada. A gente falou do caso do pessoal que mora na rua e que muitas vezes trabalha, mas não tem condições nem de voltar para casa, porque simplesmente o dinheiro vai embora. Fora essas novas modalidades precárias que são um retorno a coisas antigas. Tá? Falam que é uma coisa moderna, você ser empreendedor. Empreendedor de quê? Você vive de aplicativo. Ninguém está empreendendo ali, muito pelo contrário, é com um patrão que não tem um contrato de trabalho. E pior, que ainda por cima, você ainda tem que remeter uma percentagem do que você ganha. Fora que outras empresas já atuavam dessa maneira, mas não de uma maneira tão avassaladora como está sendo colocado aí. E ganha-se muito dinheiro, porque afinal, de pouquinho em pouquinho, eles enchem o papo de maneira bastante terrível. Não sei se alguém queria comentar alguma coisa, mas realmente é aviltante lidar com isso e, para mim, é tudo lembrando aquela questão da autoridade, ou seja, a pessoa não coloca a autoridade da maneira a servir à população. Simplesmente serve para alimentar o império, alimentar esse sistema mais egoísta que existe, que é o sistema que a gente está vivendo, e que concentra a renda de maneira avassaladora. Então, isso daí ou explode, ou sei lá o que pode acontecer daqui para frente. E aí temos uma outra consequência desse tipo de problema, que é o retorno do Brasil ao mapa da fome. Nós chegamos a sair e agora retornamos. É um dos pontos que, creio eu, a gente deveria realmente ir para cima. Eu não estou vendo isso. Estou vendo reportagens, mas não vejo, por exemplo, da mídia corporativa ninguém cobrar o governo. É responsabilidade deles isso, porque não é só o preço dos alimentos, são subsídios, é o salário adequado, é a manutenção de emprego. Tudo isso o governo podia fazer. Está sendo feito exatamente o contrário. Então, novamente a questão da autoridade, que é colocada em patamar, eu queria destacar, inclusive, uma questão que está no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, parte 3ª, capítulo 5º, da Lei de Conservação, falando dos meios de conservação. Pergunta 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E a resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, as mais das vezes, devem a si mesmos. Então, primeiramente, está o egoísmo dos homens. Novamente, o que é o ápice do egoísmo? É o capitalismo, que precisa realmente ser visto. Na verdade, o ideal é ser destruído, mas não é fácil você destruir um sistema que prima não só pela legalidade, mas faz de tudo para ter mais lucros na ilegalidade. Não é à toa que temos países fiscais riquíssimos, exatamente porque a lei lá é mais frouxa e protege quem tem dinheiro. O nosso país também protege muito quem tem dinheiro, mas ainda assim você tem essa separação muito grande entre o que é legal e o que é ilegal. Então, é necessário que, da nossa parte, a gente tente também primar para a gente tentar acabar com isso. Não é fácil, mas a gente precisa também estabelecer esse ponto de luta. A fome é uma das coisas essenciais para a gente acabar. É claro que a gente teve, o que dói é que a gente teve uma história de sucesso, a gente tem todo um trabalho desenvolvido, especialmente nos governos Lula e Dilma, que são até hoje paradigmáticos, são emblemáticos, são exemplos
E a gente precisa resgatar isso de alguma forma. Depois eu vou falar sobre um outro ponto, que afinal tem a ver sobre esse patamar aí, mas eu queria lembrar que tem um outro artigo na Revista Espírita, o negócio resolveu sair do lugar aqui agora, que é um artigo chamado Fome na Argélia, uma das colônias francesas, e nesse artigo tem o seguinte: deve-se acusar, isso está na Revista Espírita de maio de 1868, curiosamente 100 anos antes de 1968, o ano que não acabou. Deve-se acusar a providência por todas essas misérias? O próprio Kardec continua: não, mas a ignorância, a incúria, consequência da ignorância, o egoísmo, o orgulho e as paixões dos homens. Deus não quer senão o bem. Ele tudo fez para o bem. Ele deu aos homens os meios para serem felizes, e a eles cabe aplicá-los, se não quiser adquirir a experiência às próprias custas. Não é fácil, né, gente? Tem muito argumento para a gente tentar desmontar todo o discurso conservador que está sendo montado por algumas pessoas. E aí atribuir isso a todas as outras coisas que a gente comentou realmente não dá. Realmente é falsear muita coisa que, enfim, é de uma irresponsabilidade tremenda. Deixa eu colocar aqui um outro banner que eu não esqueci de colocar, mas tem a ver com algumas coisas também que surgiram essa semana. Todo mundo já deve ter visto, ou foi até, para quem pelo menos acompanha a imprensa de esquerda, sabe que isso aqui foi destaque. Vamos empatado com Bolsonaro para 2022. Eu acho que isso aqui serve de uma alerta para a gente tomar cuidado. Porque, no geral, a gente acaba embarcando num oba-oba. E achando que isso, podemos dizer que está garantido a eleição 2022. A gente não pode esquecer que estamos em 2020. Além das eleições municipais, nós temos de nos preparar para as armas que vão ser utilizadas contra candidatos que primam pela população. E nem vou colocar partidos, nem vou colocar movimentos, mas pessoas, partidos e candidatos que primam pela população, sejam prefeitos, sejam vereadores. Nós não temos aqui no Brasil, e talvez os únicos países que tenham isso de maneira mais embasada sejam países que hoje se denominam comunistas ou socialistas. Porque ali você tem uma formação política mais séria, a ponto de defenderem o território. Aqui, se de repente deixarmos de ser país soberano e se tornarmos colônia dos Estados Unidos, aqui a pessoa vai aplaudir. Porque as pessoas não entendem os nossos direitos e todas as coisas que poderiam ser se olhássemos todos os recursos e a nossa capacidade de criatividade, de mentalidade, de empreendedorismo e de tantas outras coisas. Isso aqui seria realmente um patamar fantástico. Nós vivemos isso em 13 anos e tudo se perdeu de lá para cá de uma forma assustadora. E o que me pega nesse patamar, no caso do Lula, é você criar uma falsa esperança. Já é assustador você ter um Bolsonaro com tanta popularidade. O Lula, cerceado pela mídia corporativa, conseguir um patamar elevado como esse demonstra uma esperança. Mas ainda assim, esperança a gente planta. E, melhor dizendo, esperança é o efeito de algo que você plantou. O que nós estamos plantando? Se observarmos bem a maneira como as alianças estão sendo construídas das eleições municipais, mostra que ainda temos muita coisa para aprender com o futuro. E saíram até pesquisas muito promissoras para alguns candidatos que têm uma visão pró-população. Porém, a gente não pode esquecer o que aconteceu em 2018. Algumas pessoas, líderes religiosos muito populares, segundo Renato Rovai,
Fizeram cultos, vigílias, que duraram de sábado para domingo, e as pessoas saíram de lá direto para votar em determinados candidatos. Por isso que nós tivemos esse congresso absolutamente retrógrado em diversos pontos e completamente disposto a fazer qualquer negócio com o governo ou qualquer outra coisa que chegasse lá. Não somente nós tivemos isso, como também tivemos algumas eleições que estavam praticamente certas e que não foram a contento porque houve essa interferência. Então, não foi só o WhatsApp. É necessário formação política para a gente mudar essa situação. É claro, não é a curto prazo. Temos eleições municipais, mas a batalha é muito maior. Então, achar que com pesquisa temos algo certo, nós temos um mundo muito diferente do que tivemos em 2002, enfim, tudo antes de 2016. O mundo hoje está bem diferente. As redes sociais são plataformas de batalha, de disputa de ideias? Com certeza. Mas temos outros patamares com os quais a gente não pode esquecer. Um outro exemplo que eu queria chamar a atenção para esse caso aqui. Cristiane Brasil está presa e a candidatura dela foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Lula não teve essa oportunidade. Talvez seja o único caso, como disse a própria Gleisi Hoffmann, sobre esse caso. Então, o lawfare continua. A gente nunca pode esquecer disso. E a partir do que a gente viu da geração de Lava Jato e de outras coisas que a gente vai ver daqui para frente, podemos contar que eles vão fazer de tudo para a esquerda não retornar ao governo. Não vou dizer jamais, porque afinal a gente nunca sabe o que pode ser daqui para frente. Mas a gente tem que estar bem atento e fazer a nossa parte também. Uma das partes é esta aqui. É esse espaço para a gente conversar sobre as ideias e trazer algumas análises. Só para a gente fechar, eu queria lembrar um trecho que aí pensando não exatamente no Lula, mas pensando também em nós e em outras figuras que a gente vê por aí, que são os caracteres do verdadeiro profeta, também daquele capítulo 21. Capítulo 21, agora esqueci. É o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Só para lembrar, somente a um hábil general capaz de dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio que tem de atuar, nula lhe seria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Só por aqui a gente já difere os dois. Não precisa nem ir muito longe. Tirar também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo que nem sabe imitar o modelo que escolheu. A princípio, seguimos com o modelo de Jesus. Outra consideração a si mesmos, em sua maior parte, desempenham missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são adivinhados
ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. A figurinha da se coloca como Messias. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, tão encontrado pessoas assaz crédulas que lhe creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, e a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as do que do Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Não precisa ir muito longe, né, gente? Nem vou comentar mais nada sobre eles, mas vou passar para uma outra coisa que preocupa bastante. Possibilidade de retorno das aulas presenciais. Na semana passada eu falei muito sobre a autoridade, a responsabilidade das autoridades sobre isso. E hoje eu acabei nem vendo, mas já devemos estar chegando a 140 mil desencarnados. Deixa eu até ver aqui, Covid, para saber quantas pessoas já desencarnaram hoje, pelo menos até hoje, da Covid-19. Apesar de ser 3% de letalidade, os casos se multiplicam e se multiplicam muito rápido. E, além disso, nós temos o problema das sequelas que podem ter as pessoas que foram contaminadas. Então, só por aqui, 135.857 desencarnados até agora. No total, nós tivemos 4 milhões, quase 5 milhões de casos no Brasil, 30 milhões pelo mundo. Tudo bem, 3 milhões 700, 4 mil, quase 4 milhões de recuperados, mas em compensação, em que condições essas pessoas estão se recuperando? Será que elas não vão desenvolver nenhuma sequela? E aí você, nesse momento, joga as pessoas para a sala de aula em nome de quê ou de quem? O Deus mercado? Porque o grande problema é que quem está pressionando bastante isso tem sido, infelizmente, algumas pessoas do mercado educacional, para dizer o mínimo. E quando se trata isso como negócio, como mercado, nós estamos colocando vidas em risco. Todos os lugares em que as escolas foram abertas tiveram surtos, até onde se saiba, tiveram surtos de contágio de Covid-19. E a gente não precisa ir muito longe. Agora mesmo, o pessoal estava comentando, na posse do Luiz Fux no STF, com o presidente do STF, praticamente todo mundo ali foi contaminado. Inclusive pessoas que não tinham, se protegeram, estavam até praticamente tranquilas, foram contaminadas. Então, nós não temos noção ainda do que pode vir a partir daí. E essa abertura das escolas é extremamente preocupante. Uma outra coisa que veio também, que é importante a gente falar, foi a divulgação do IDEB 2019. Eu vou compartilhar a tela rapidamente com vocês para falar um pouco sobre isso, porque, mal ou bem, parte da minha responsabilidade aqui, que, afinal, eu inclusive, já fui diretor de escola, não sei se vai ficar bem fácil para vocês, mas todo mundo pode ver aqui no site do IDEB. Então, vou tentar ver aqui, vamos ver se vai dessa vez. E aqui vocês podem ter uma ideia. Quando vocês veem o que está em azul, não sei se está indo o meu... O que está em azul, verde ou azul, não sei se essa cor é um pouco estranha, mas o que está ali em negrito e em verde, vocês podem consultar depois, se depois eu coloco para vocês, vou colocar para vocês aí também, para vocês pesquisarem. E é importante que vocês todos pesquisem para vocês verem o que é isso. O IDEB é um cálculo que é uma espécie de conceito, se é que a gente pode falar disso,
pontual. Mesmo sendo pontual, nos anos iniciais a gente teve uma melhoria. Já nos outros anos de escolaridade ainda está bem complicado. Diga-se de passagem que, apesar de o IDEB das redes privadas serem maiores, eles não têm alcançado a chamada meta, que a princípio está estabelecida aqui até 2021. Alguns lugares pontualmente conseguiram alcançar, mas eu pessoalmente tenho muitas reservas com relação ao IDEB, um pouco delicado no sentido de se pensar em resultados para a educação brasileira. Eu acredito que a gente precise rever não só a importância do IDEB, mas também a necessidade de você ter determinados fatores. Tudo bem, a gente precisa de parâmetros, mas a maneira como o IDEB é calculado é bastante cruel com as unidades escolares e com os próprios alunos, porque é feito com base em cálculos ligados a uma prova, mas levando também a história de vida do aluno. Então, tem várias variáveis, aí, ou muitas variáveis, que acabam podendo distorcer resultados com base, muitas vezes, em questões mais do que pontuais. Como, por exemplo, se você atingiu uma determinada nota na prova, se você levou mais de 4 anos para você concluir aquele período, ou 5 anos, por exemplo, anos iniciais são 5 anos, anos finais 4 anos, ensino médio 3 anos. Se você levou mais tempo do que esse período para você chegar a esse final, você simplesmente tem a sua nota diminuída. No que você tem a nota diminuída, você interfere em todo um processo que às vezes foi levado anos e anos e anos para aquela criança, para aquele adolescente, aquele jovem atingir aquela nota, ou seja, enfim, realizar essa avaliação. E nisso você compromete todo um trabalho de professores que levaram toda aquela história. Quais são variáveis que podem vir por aí? No 9º ano, ou no 5º ano, vem um aluno de uma outra unidade escolar com uma defasagem na idade séria. E aí você tem uma distorção da nota que você teve ali com aquele grupo. Então, o que normalmente acaba acontecendo é você criar uma espécie de turmas separadas para trazer de uma maneira que fique conveniente para a escola, para a rede municipal, estadual ou rede privada, para que não interfira na nota do IDEB. E muitas vezes você prepara com cursos especializados, com exercícios específicos, para que o aluno tenha condições de realizar a prova de maneira adequada. Então, de qualquer forma, a gente tem uma hipervalorização, apesar de ser uma prova trabalhosa, com textos que não estão muito adequados ao nosso alunado, ao nosso corpo discente, ou seja, aos nossos alunos. E isso é completamente fora até de responsabilidade. Não sei qual seria a melhor maneira de você avaliar, é um sistema que já funciona há algum tempo, e durante os governos Lula e Dilma, as escolas que tinham nota baixa recebiam auxílio. Quando você teve um governo anterior, podemos dizer logo que foi o governo Tucano, e eles tentavam, inclusive, fechar unidades, CCA, determinadas coisas. Então, isso servia, inclusive, para tentar ajudar a melhorar a educação brasileira. Não sei qual vai ser o procedimento da administração atual, para falarmos o mínimo também. Bom, um outro ponto que eu acho muito polêmico, mas que é necessário falar também, eu acho que daquelas coisas todas já tinha falado tudo. Sim, a questão do, onde que me esqueça, Bolsa Família versus Renda Brasil. O Bolsa Família talvez seja realmente um dos programas mais completos que tenha sido elaborado no Brasil. E não é à toa que ele se tornou um ponto no mundo, a ponto, inclusive, foi até um ponto de destaque essa semana, de se colocar de forma a não permitir a vinda do Renda Brasil de maneira bem forte. Tanto que o desgoverno recuou, depois disse que ia para frente, o negócio não anda.
Isso tudo acontece porque simplesmente é quase impossível você bater de frente com o Bolsa Família, que é um programa que envolve a possibilidade de você ter uma gama tão grande de assistência que é quase impossível você não atender. Fora determinadas coisas que aconteceram provenientes. As pessoas falam das R$ 60, mas R$ 60 que as pessoas recebem e se esquecem de que o governo deu 1 trilhão para os bancos. Ou seja, é uma hipocrisia tremenda, mas tem muita coisa do preconceito. Fala-se, por exemplo, de você dar dinheiro para o pobre que não tem o que comer, mas não se fala, por exemplo, da pessoa que herda o império. E o que essa pessoa fez além de nascer na família? Ou seja, qual é o mérito? O mérito pode ser espiritual? Pode, mas será que a pessoa vai ter condições de gerir esse império com a responsabilidade ou até mesmo com humanidade? Então, são coisas que precisaríamos realmente rever, ter mais senso crítico. E são justamente pessoas que não sabem gerir as próprias finanças, nem os próprios impérios herdados, que criticam esse programa que tirou o Brasil do mapa da fome. Vamos ser bem sinceros. E desenvolveu diversas localidades. Várias localidades melhoraram por conta do Bolsa Família. Tudo bem, R$ 60 é pouco? Mas para quem não tem nada, gente, para quem não tem nada, é algo fundamental. Fora que exige que a criança fique na escola, que a criança vá ao posto de saúde, que esteja sempre na assistência social e periodicamente ter essa avaliação. Por isso, quando há corte no Bolsa Família, você não corta números, você corta vidas. É necessário que haja realmente uma revisão nisso, da maneira como está sendo gerido. A gente precisaria não acabar com o Bolsa Família, precisaria ser ampliado. Esse programa teria condições de tornar o Brasil realmente mais justo. E quando se corta esse programa, e tenta se inventar essas firulas, esses balões de ensaio, nós vemos o quanto realmente nós estamos num patamar realmente muito difícil. Enfim, novamente, questão da responsabilidade. Bom, vamos a um outro ponto bem delicado aqui, que é a questão de Neymar, vítima de racismo, autor de ofensa homofóbica. Vou ser bem sincero, gente, eu não gosto de falar de futebol, não gosto de falar de pessoas, mas esse fato chamou atenção porque ele é um jogador ídolo de muitas crianças. Eu sou professor, lido com muitos adolescentes, jovens que gostam dele, outros odeiam, mas isso é questão de gosto também. Porém, ele é uma referência. E como praticamente todos os jogadores são de classes populares, união de classes populares, e, claro, a maioria das pessoas de classe popular é negra ou parda. E ele, quando era mais jovem, até falou coisas do tipo, não sou preto, mas a pessoa, quando ela é jovem, geralmente também comete deslizes, como todos nós cometemos deslizes ao longo da vida. O problema foi que, aparentemente, essa acusação de racismo ao colega, que inclusive causou problemas seríssimos ao colega, num local em que o racismo é extremamente delicado, que é a Europa, foi talvez uma violência talvez maior do que o impacto que ele tenha causado com essa acusação de racismo. Ou seja, cerceamento, ameaças de morte, o jogador recebeu. Não sabemos exatamente o que foi que aconteceu no campo, mas o fato é que não conseguiram até agora detectar nem por leitura labial, a acusação que o Neymar fez ao seu colega de campo. Por outro lado, durante as investigações, descobriram que ele provocou uma ofensa homofóbica. E isso acaba atingindo não somente a gente, mas ele também é meio recorrente nesse tipo de atitude. Então, eu ia falar mais ou menos o seguinte: de quem a gente não espera nada, não sai nada mesmo. Mais ou menos essa é a fala que a gente poderia ter dessa pessoa que teve uma oportunidade, está tendo uma oportunidade de ouro,
de ser um jogador reconhecido, ter muito dinheiro, ajudar a família, apesar dos problemas fiscais que essa atividade tem causado, não somente para ele, mas para a família inteira. Mas também fica uma coisa que eu acho que merece uma atenção nossa, não somente pela questão identitária, mas também sobre a questão moral, ou seja, até que ponto que a gente deve jogar com uma coisa que, inclusive, está na moda. A gente poderia até comparar, apesar de que não só as modalidades, mas as atitudes mostram as diferenças, que é o caso, por exemplo, que tem feito um trabalho primoroso a ponto de a FIA, a fundação que cuida da Fórmula 1, ir para cima dele e depois recuar, por conta da atitude dele de aproveitar também a posição de destaque que ele tem perante o esporte e levar à frente a valorização da sua etnia, da sua raça. Ou seja, é um momento em que o negro está em destaque e que, ao mesmo tempo, está sendo massacrado. Então, o negro só consegue um destaque no esporte, mas ele não pode ser um presidente da República, não pode ser um chefe, não pode ser empresário. Então, esses patamares precisam realmente ser revistos, sem falar da desgraça que os europeus promoveram, onde eles botaram a sua influência, seja na Europa, seja na América, seja na África, seja na Ásia, seja na Oceania. Foi desgraça para tudo quanto é lado. E até hoje você tem um cerceamento muito grande. Não é à toa que você tem esse movimento de supremacia branca, que acaba sendo de uma coisa extremamente aviltante para qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade. Você valorizar a pessoa apenas pela cor da pele, ou porque ela veio de um determinado lugar, de um determinado país, não dá, gente. E aí, eu só queria destacar um ponto, que aí eu vou pegar o Livro dos Médiuns, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, da segunda parte, Manifestações Espíritas, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Claro, ele não é desencarnado, mas o que Kardec colocou aqui serve também para esse caso. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Então, é um patamar que acho que a gente precisa também levar em conta. Dois pontos que chegaram depois para a gente falar, gente, eu rapidamente vou comentar sobre isso aqui. Um ataque transfóbico a uma agência de emprego simplesmente porque anunciou-se uma vaga para trans. Como se fosse um privilégio, uma população que continua sendo massacrada ao longo das décadas, dos séculos. Então, é impressionante como as pessoas ainda tentam jogar como se fosse uma transfobia reversa, alguma coisa assim. Daqui a pouco vão inventar até cisfobia. Não sei se de repente vão... E o pessoal acredita que é tudo ideologia de gênero, quando na verdade esse pessoal não entende uma coisa fundamental. Está até no Livro dos Espíritos isso. Uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo físico. Então, até essa questão da hipervalorização do órgão sexual é que precisaria ser revista. A nossa toda a sociedade é toda baseada nisso. A gente é baseado em quem tem pênis e quem tem vagina. E até nisso, quem é intersexo fica perdido. Quem tem essa questão da identidade de gênero diferente fica também massacrado. E quando tem pessoas que vão à luta para mostrar quem realmente são, e até para ter condições de não ser marginalizada, a pessoa ainda é discriminada, até mesmo antes de ir para lá. E quem quer ajudar ainda é discriminado por isso. Aí realmente é inaceitável. Isso é mais do que falta de caridade, é falta de humanidade, é falta de caráter. Então a gente precisa, às vezes, falar as coisas realmente como elas são, para que as pessoas entendam. Às vezes temos que ser duros mesmo, mas isso é falta de caráter. Você prejudicar os outros. Até porque essa questão de formação, como é colocado ali, que até eu acho que a vaga exigida para emprego até exigia mais, porque às vezes as pessoas nessas condições abandonam a escola porque não conseguem aguentar o preconceito nessas localidades, nas instituições escolares. Então você passa por patamares assim bastante difíceis. Eu convivi com muitas pessoas nessas condições e não é fácil, gente.
Não é fácil porque é uma luta a cada dia, para começar pela sobrevivência. Então, não dá para aceitar que se ataquem quem tenta proteger ou tenta dar oportunidade para pessoas nessas condições. Quer ver um outro exemplo que é muito mal comentado? Foi o caso de um programa chamado POT, Programa de Orientação para o Trabalho. Durante o meu tempo de gestão, eu soube disso, mas eu nunca imaginei que tinha sido um programa criado pelos governos Lula e Dilma para dar uma chance para ex-presidiários. E o programa foi desvirtuado nas prefeituras. Então, isso mostra o quanto a gente teve de oportunidade para melhorar o Brasil. E isso simplesmente foi descartado por questiúnculas, como diriam os tradutores de Kardec, nas situações por questões particulares. Ou seja, você pega uma coisa que serviria para ajudar uma população, uma categoria discriminada, você muda tudo para favorecer e se sentir bem politicamente. O Brasil, nesse ponto, realmente é aviltante quando a gente descobre algumas coisas. Para fechar o nosso bate-papo, apesar de que hoje não teve muitos comentários no final, até porque a gente teve que começar tarde, mas eu queria encerrar falando disso aqui. Televisão brasileira, 70 anos. E foi até interessante que o Nassif também falou sobre isso, mas eu não queria fazer a mesma análise que ele. É um veículo que está tendo que se reformular e vai passar provavelmente pelo mesmo ponto que houve com relação ao rádio anteriormente. O que acontece? A TV vem perdendo espaço de audiência e até mesmo de influência. A gente vê agora mesmo a Rede Globo tentando derrubar o Crivella, tentando derrubar Bolsonaro e não consegue nada. Nenhuma vitória. E, ao mesmo tempo, ela tenta dar uma moral para o Moro e também não consegue. Ela tenta resguardar a Lava Jato, mas a Lava Jato também já perdeu a sua popularidade de maneira tão evidente. E, enfim, as redes sociais realmente pegaram o patamar desses debates, ou de demonstração de influência perante a sociedade. Eu acho que talvez um Felipe Neto consiga influenciar mais do que uma Globo em alguns pontos, não sei se todos. Mas as pessoas que estão comandando essas redes de comunicação agem como se estivesse daquele jeito. Administram mal as suas empresas, realizam, às vezes, coisas absurdas que às vezes nem chegam aos nossos ouvidos. A gente escuta um ou outro, a gente vê um ou outro repórter, ex-funcionário falando algumas coisas, mas o que precisa que a gente analise é não exatamente o veículo televisão brasileira, mas as empresas de comunicação, que, a bem da verdade, são verdadeiros monstros empresariais, gigantes, e que tentam brigar por uma coisa que talvez, é engraçado falar sobre isso, mas que é o ápice do capitalismo, seria um monopólio. Todas elas tentam, só não conseguem porque tem leis que barram. Por outro lado, a gente tem outros monopólios de comunicação que envolvem algumas redes sociais, como esta que nós estamos usando aqui. E o que significa a partir disso? Você tem monopólios e esses monopólios, ou melhor, esses oligopólios acabam sendo uma forma de influenciar as nossas vidas. Quem tem condições de também ter as redes sociais, ela tem condições de ouvir opiniões diferentes. Mas quem tem somente a televisão, por exemplo, não consegue fugir de determinadas opiniões pré-estabelecidas. Um bom exemplo foi o que aconteceu com a destruição da Previdência, em que simplesmente quem assistia à mídia corporativa simplesmente não tinha outros formatos, não tinha outras opiniões para você realmente ter um debate de ideias. E é engraçado que quando outras pessoas dizem que havia uma forma de competição entre elas, a gente não vê isso na prática. A gente não vê nada disso acontecer. A gente vê realmente determinadas posições fechadas, mas outras. Eles até competem entre si para audiência e outra coisa, mas
Na prática, você tem opiniões fechadas em determinados pontos, até porque são emissores de comunicação. E diga-se de passagem, aliás, são empresas de comunicação. E sendo empresas, elas vivem de dinheiro. E elas vão proteger quem financia, quem os financia. Então, eu diria que é uma senhora de 70 anos, mas nada a comemorar. Mais do que envelhecer, ela vem perdendo espaço. E os empresários de comunicação estão tendo que se reinventar. Nessa reinvenção, o que será que vai acontecer? Não sabemos. Mas o certo é que eu, pessoalmente, não assisto. Mas eu sei que muita gente, infelizmente, não tem outra opção. Seja por costume, seja por não ter outra opção mesmo. É a única diversão, às vezes, que tem no local. É, às vezes, o único momento em que você consegue reunir a família. Enfim. É um drama que fica para a gente pensar também. A gente não, pelo menos eu não sou daquelas pessoas que vão ficar tendo muito espaço para falar sobre essas coisas, mas é importante a gente promover uma reflexão sobre esse outro ponto de vista. A gente pode estar tendo um declínio, mas não a morte de um veículo. E que é de extrema importância porque une o país de alguma forma, ainda que seja de uma forma questionável. Então, gente, era isso. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu sei que, como sempre, a audiência não é muito alta. Aí eu sempre gosto de fechar com sextou, sabadou, porque afinal já passa de meia-noite. E aí, só para lembrar dos nossos trabalhos aqui no Sejus, essa mensagenzinha que fica passando aí para vocês sempre ficarem ligados. Sejus nas redes: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok e WhatsApp, que é onde nós promovemos os nossos estudos. E aí pedindo sempre para curtir e compartilhar o nosso trabalho e sempre convite para conversar, para estudar conosco. Basta deixar seu WhatsApp no privado. E também, só para lembrar das nossas lives, segundas no Instagram às 20 horas, com Vende Insta, terças no canal do Sejus, estamos estudando no princípio era o verbo, e a tese de Célia Graça Ribas, às 20 horas, quartas no canal Paz e Bem, às 6 horas, com a Carla Pavão, e às 6h30, estudos das obras de Allan Kardec. Com isso, vamos encerrando, fica um abraço forte, um beijo para quem pôde ficar até aqui, e, a princípio, até semana que vem. Então, fique com Deus e até breve.